Bom, pessoal, vamos então começar nosso bate-papo de hoje. Eu quero falar com vocês um pouco sobre notícia de fato, procedimento preparatório e inquérito civil. A atividade do Ministério Público quando ele apura fatos, investiga, né? Já devem ter ouvido dizer que investigar é a técnica de obtenção da informação indisponível. Você investiga o que não vão te entregar de bandeja. Essa é a ideia. Pois bem, como é que as investigações começam no Ministério Público? Começam porque chega até nós a chamada notícia de fato. Eu sei que às vezes a pessoa chama de denúncia, mas melhor não, porque a denúncia é um ato formal de quem tem competência para tanto. Então, o que alguém traz para o MP não é uma denúncia. O que alguém traz para o MP, oi Sarai, tudo bem? O que alguém traz para o MP é uma notícia de fato. Lembrando o que numa delegacia de polícia é registrar uma ocorrência. Ou seja, alguém traz um fato que a pessoa acha que é de interesse nosso para uma averiguação do que está acontecendo. Quem pode ser esse alguém? Pode ser um dos trabalhadores prejudicados, pode ser o sindicato, pode ser uma autoridade pública que tomou conhecimento da situação, um juiz numa audiência descobre uma prática nefasta de uma empresa, um auditor fiscal trabalha numa ação fiscal descobre lá uma prática igualmente grave da empresa. Pode ser um policial militar em policiamento ostensivo, encontrando lá trabalho infantil. Pode ser qualquer um do povo. Aqui, lembrem do seguinte: qual é o fundamento dessa notícia de fato? É o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição. É o tal do direito de petição. Que é isso, né? Do artigo 5º, inciso 34, a linha A, o direito de petição. É o direito que qualquer pessoa tem de se dirigir às projeções do Estado. Esse é o chamado direito de petição. Qualquer um pode se dirigir, né, às projeções do Estado. Pode se dirigir para fazer um elogio, fazer uma sugestão, ou trazer um fato que reputa abusivo, ilegal, alguma situação de abuso de poder. Enfim, fato é, pessoal, que tudo começa com a chamada notícia de fato. E o fundamento dela é o artigo 5º, inciso 34. Tanto é que você não paga custas aqui, isso é gratuito. Aliás, a notícia de fato pode ser anônima. Mas espera aí, Berti, no artigo 5º da Constituição, inciso 4, veda-se o anonimato. Aí que está o ponto, gente. O artigo 5º da nossa Constituição, inciso 34, veda o anonimato, mas ele veda quando trata de manifestar pensamento, ou seja, divulgar algo no ambiente social. Se eu quero propagar uma ideia, se eu quero divulgar uma ideia, eu não posso me esconder. Então, tá bom. Para manifestação de pensamento, para divulgação de ideias, para propagação de alguma ideia, eu não posso me esconder. Veda-se o anonimato. Mas quando você exerce direito de petição, só forçando muito a barra, você está manifestando pensamento. Você não está propagando nada, você está comunicando a uma autoridade algo que você acha importante que ela saiba, faça as competências que ela tem. Então, a vedação do anonimato é para propagar ideias, espalhar algo na sociedade? Não. Para você, evento, trazer uma notícia de algo que você acha grave para o Ministério Público. Então, muitas vezes, a NF é anônima e não há problema nisso. Não confundam NF anônima com NF sigilosa. No anonimato, você não sabe, você, procurador, não sabe quem te trouxe o fato. No anonimato, eu não sei quem denunciou. Na chamada situação de sigilo, eu sei quem é o denunciante, mas guardo o nome dele em sigilo, para preservar a pessoa. Lembrando, se vier ordem judicial, tem que expor quem é a pessoa. Mas rarissimamente isso acontece. Até porque, às vezes, o denunciante é um trabalhador. Num país onde o empregador, para mandar embora, basta pré-avisar e indenizar. Então, normal que a pessoa queira se esconder e se defende assim. Pede ao Ministério Público para agir, porque ele sozinho, claro, não vai dar conta do problema. Então, tudo começa com uma notícia de fato. Gente, a notícia de fato é para o MP tomar uma providência. O mais comum
É sendo atribuição nossa investigar. Mas cuidado, gente. Pode ser que vindo uma notícia de fato, você tenha os elementos para ajuizar uma ação civil pública direto. Raro é, mas possível também é. Vou dar um exemplo aqui. Vai que uma certa comissão parlamentar de inquérito apurou trabalho escravo numa certa região. Pode ser uma CPI estadual, uma CPI municipal, uma CPI no Congresso, mista das duas casas, ou da Câmara ou do Senado. Fato é que trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito se encerram e apurou-se trabalho escravo numa fazenda. Estão lá fotos, filmagens, depoimentos, está provado. E vai que o fazendeiro, pelo que se vê na CPI, não quis fazer nenhuma espécie de ajustamento de conduta. Manteve-se irredutível na posição dele. Lendo isso, você pode pensar numa ação civil pública direto. As provas estão ali. A falta de interesse em firmar um termo de ajustamento de conduta está ali, você entra com a ação direto. Investigar não é obrigatório, porque pode ser que não seja necessário nem útil. Outro exemplo, né? Auditores fiscais do trabalho vão a uma empresa, encontram uma questão ambiental péssima, fotografam, filmam, tomam depoimento, e a empresa bota eles para correr, dizendo que nada vai mudar lá. Então, se não está afim de acertar um termo para ajudar a conduta, ele entra com ação direta e pedir uma tutela de urgência. Então, cuidado, porque às vezes, da notícia de fato, você pode ingressar direto com a ação civil pública. Pode ser que na notícia de fato as provas venham todas já que te convençam. E você percebe que o cenário para um ajustamento de conduta, para o investigado mudar o comportamento, negociando com o MP, isso não existe. Se eu tenho as provas, não vou precisar investigar. Pelas provas que eu tenho, sei que aquele que está cometendo ilícito não tem qualquer propensão de mudar de postura. Ação civil pública direto. Vai para a justiça direto. Se a resistência é tão grande e as provas são tão boas, ação direto. Agora, tem outro cenário. Gente, às vezes, o que a pessoa noticia, às vezes nem ilícito é. Ah, eu faltei ao trabalho para ir à praia e o empregador me puniu com uma advertência. Ora bolas. Tá na cara, se faltou ao trabalho. Então, tem horas que você noticia ao Ministério Público, nem ilícito é. O trabalhador é um leigo, a pessoa pode ser leiga, né? Uma questão que eu vi uma vez, né? Eu sou um trabalhador que recebo um salário mensal. Eu tive uma falta injustificada, descontar ou não mas 2,30 avos. Está certo. Ele achou que estava errado. Falta um, perde um. Não. Se você falta um, você perde esse dia e perde a remuneração do repouso da semana seguinte. Está lá no artigo 6º da Lei 605 de 49. Para repouso, semana ser remunerado, você tem que ser assíduo e pontual na semana anterior. Então, se eu tenho um salário mensal que já embute repouso semanal, falta um dia, perco 2,30 avos. Eu perco o dia que eu não trabalhei, a remuneração do repouso na semana seguinte. Descansar eu descanso, mas a remuneração eu perdi. É o artigo 6º da Lei 605/49, que regulamenta o repouso semanal remunerado. Mas, enfim, tem horas que o que a pessoa noticia nem ilícito é. Sim, tem notícia de fato que nem compreensível é. A pessoa é leiga. Às vezes escreve um fato sem dizer aonde, dizer quem. Mais ainda, às vezes, o que a pessoa descreve até é ilícito, mas é uma questão que não tem dimensão coletiva. Eu sou um empregado concursado da Petrobras e mês passado não me pagaram uma hora extra que ficou faltando. Reclama no RH, vai ao sindicato. Não é um trabalhador que precisa da nossa proteção. É um trabalhador concursado de uma economia mista, ele pode reclamar, até entrar com ação. As estatais não mandam embora por isso. A empresa privada, volta e meia, faz isso. Mas, enfim, estou mostrando o seguinte. Se tem notícia de fato que você pode ajuizar a ação direto, a notícia de fato vem com as provas. E dentro das provas está a percepção clara que aquele que pratica ilícito não tem a menor intenção de ajustar a conduta na base do diálogo, ação direta. Mas tem a figura exatamente oposta, a notícia de fato, e não tem o que fazer. Porque o fato descrito não é ilícito, porque o fato descrito é incompreensível, porque o fato descrito, ainda que ilícito, é uma questão meramente individual, patrimonial. Não interessa o MP defender que é um defensor da sociedade. Aí você arquiva direto. Dica para vocês. Quando a gente arquiva direto, eu intimo o denunciante.
Se é anônimo, por edital. Porque ele pode recorrer para a Câmara de Coordenação e Revisão, a CCR. É um órgão que integra a estrutura do MP do Trabalho, fica lá em Brasília, e é revisional da nossa conduta e também uniformizador da nossa atuação. Então, se eu arquivar de plano, eu intimo o denunciante. Noticiante, melhor dizendo, noticiante. E se ele quiser, ele pode recorrer. E a CCR vai dizer se certo está o procurador que arquivou ou ele e se insurgiu contra isso. Quem vai decidir isso é a Câmara de Coordenação. Se ela achar que tem que investigar, vai para outro procurador. Porque, no fundo, há a chamada independência funcional. Se o procurador acha que não é para investigar, melhor que não investigue mesmo, porque não será uma boa investigação. Então, vai para um outro colega que vai estar obrigado a investigar, por quê? Ele é uma extensão da CCR, é uma longa-manos da CCR. Vai ter que investigar. Mas notem, tem uma coisa importante. E se você arquivar de plano, intimar e ele não recorrer? Em princípio, para por aí. A ANF irá direto para o arquivo eletrônico. Você indeferiu de plano, o fato descrito é lícito. O fato descrito é ilícito sem dimensão coletiva. O fato escrito é incompreensível. Arquiva. Arquiva. Notifica o denunciante, se é anônimo por edital. Não recorreu? Arquivo eletrônico. Fim de papo. Agora, cuidado. A Câmara de Coordenação e Revisão, ela cria o que são as orientações dela, como se fossem súmulas, né? Tem a orientação 22, e fala o seguinte: procurador, procuradora, se você arquivar de plano algo e tem a ligação com nossas metas institucionais, aí tem que mandar para a CCR. É o enunciado 22 da CCR. Digamos que há um programa, é uma meta institucional do MP, combater um tipo de fraude. Aí você arquiva de plano algo ligado ao tipo de fraude. Tem que mandar para a CCR, para ver se ela homologa ou não. É o caso onde, mesmo não havendo investigação e arquivando de plano, manda para lá. Em princípio, gente, arquivou de plano, o denunciante não recorreu, arquivo eletrônico direto. Mas se você arquivar de plano algo e está ligado às metas institucionais do MP, você acha que não é para investigar, mas está nas metas institucionais, você aí manda para a Câmara de Coordenação para ver se ela homologa o arquivamento ou manda para outro investigar. Pessoal, uma coisa, fique à vontade para fazer pergunta no chat, abrir o microfone e falar, trazer caso concreto que tiveram. A ideia é ter um bate-papo também, se quiserem, fique à vontade, né? Não é uma aula assim padronizada, não. Podem abrir o microfone e falar, mandar pergunta pelo chat, vamos conversando sobre o assunto. Então, notem, notícia de fato chega. Você pode entrar com a ação civil pública direto. Boa, já vou responder, Gabriel. Você pode entrar com a ação civil pública direto. Repito, notícia de fato chega com provas robustas e com a percepção na ANF de que o autor do ilícito não tem a menor vontade de mudar de postura. Ação civil pública direto. Não tem por que investigar, as provas estão lá. Não tem o que negociar. Então, não é nem necessário nem útil. Entra com ação direto. Agora, se a ANF descreve algo que é lícito, se a ANF é incompreensível, ou se a situação ilícita não tem dimensão coletiva, arquiva de plano. E não vai para a CCR, a não ser que a pessoa que noticiou intimada recorra, e vai para a CCR. Mas cuidado, se você arquivar de plano uma temática de alguma meta institucional do MP, combate ao trabalho escravo, uma certa fraude, uma discriminação, aí manda para a CCR. Se ela não homologar, mandará para outro. Gabriel, vamos lá. Gabriel, o não oferecimento de ajuda de conduta pelo MP e peticionamento imediato de ação civil pública, medido por falta de interesse. Gabriel, acontecer pode acontecer. Claro que pode. Tudo pode acontecer nos processos, né? Mas, em princípio, está tecnicamente errado. Primeiro, não há um direito ao TAC. Começa por aí. Você pega a nossa ordem jurídica, né? A Lei 7347/85 que fala em direito ao TAC. Não fala. O TAC é um oferecimento do Ministério Público, né? Até que, por exemplo, a época do prefeito César Maia, ele determinou a administração municipal não assina em TAC com o MP. Bom, se o prefeito disse que não é para assinar TAC nunca, eu vou oferecer para ele o quê? Vou perder tempo, entendeu?
Então, Gabriel, não há um direito ao TAC. Não dá para, eu quero um TAC. Não. Né? O TAC é uma questão que o MP vai oferecer se achar que é o caso. Não há direito. Então, na verdade, eu posso achar tão grave a situação que é melhor judicializar. Né? Outro exemplo, né? Tem uma empresa que volta e meia assina TAC e não cumpre. Depois alega que foi coagida a assinar o TAC. Vou oferecer mais um TAC para de novo essa história? Então, o TAC é uma opção do Ministério Público. A empresa pode até pedir. Ou pode ser que o procurador fale não. Não, porque a situação é grave demais. Né? Até porque tem que ver se os termos do TAC que ela quer, o MP concorda. Quanto ao valor do dano moral coletivo, valor da multa. Então, Gabriel, não há um direito subjetivo a TAC. Até porque o TAC, ainda que a empresa aceite as condições, tem que ser o MP vai concordar com aquilo. Entendeu? Então, não há falta de interesse, não, porque, na verdade, o conflito existe. A violação da lei está ali. Agora, se o MP vai tentar o TAC ou ajuizar com a ação, decisão do promotor natural. Boa pergunta. Então, notem, pessoal, a ANF pode levar arquivamento de plano ou pode levar a uma ação direta, mas o mais comum é investigar. E aí tem um ponto. Primeira coisa, vai que um procurador está andando pela rua e vê uma irregularidade, tipo, está passando ali pelo centro, tem um prédio em obra, uma construção civil, está um trabalhador lá no alto, sem cabo-guia, sem capacete, violando o NR18. Você pode fotografar aquilo e encaminhar uma NF. Pode ser que um procurador tenha ele conhecimento de ilícito, e ele aí sim é o autor da NF. Pode até cair para ele na distribuição. Agora, tem que ter distribuição. É o tal do princípio do promotor natural. Você não escolhe, nem é escolhido. Tudo passa por critérios prévios e objetivos, basicamente sorteio. Aqui, por exemplo, em PTM, quem está em PTM, como em Procuradoria do Trabalho em município, tem poucos procuradores, todo mundo faz tudo. É livre distribuição por sorteio. Assim nas PTMs. Rio de Janeiro, capital, que é um grupo maior de procuradores, a gente especializa. Por exemplo, eu sou do 34º ofício. Então, vem para mim o que é fraude. Mas o fato é o seguinte, para quem vai a notícia de fato para ser arquivada de plano, virar investigação, ajuização direta, vai para o promotor natural. Quem é o promotor natural? É aquele a quem a CNF é distribuído segundo regras prévias e objetivas. Ninguém escolhe o que vai investigar, nem é escolhido para investigar. No fundo, é a base de qualquer prática republicana. Se há um trabalho a fazer, quem vai fazer não escolhe quem vai fazer, cai para você por distribuição. E quem também denuncia não pode escolher para quem vai. Eu quero que vá para o doutor Rodrigo Carelli, João Bertier, não pode. Vai para a Isabela Maú, não pode. É uma questão de impessoalidade, que é até um princípio da administração pública do artigo 37 caput. Mas cai lá para o promotor natural. Cai para ele lá. Cai para o promotor natural. E ele, então, vai, que não é caso de arquivar de plano, não é caso de arquivar de plano. Também não dá para entrar com uma ação direta, tem que investigar. Aí está o ponto. Nessa hora, ele vai fazer a apreciação prévia para instaurar a investigação. Dois procedimentos tem: o procedimento preparatório e o inquérito civil. O que é um, o que é outro? Aí que está o ponto. Se eu for o artigo 129 da Constituição, inciso 3, lá se fala só inquérito civil. Mas será que isso esgota o assunto? Não. Querem ver só? Para entender essas questões, tem que ler a Constituição da República, principalmente o artigo 129. Para entender notícia de fato, procedimento preparatório, inquérito civil, tem que ler o artigo 129 da Constituição da República, 1293, o 5º, inciso 34, a linha A, e o 5º, inciso 4, como já falei. Mas tem que ler também a Lei Complementar 75/93, a lei que rege a atuação do MP da União, nele incluído o MP do Trabalho. A Lei Complementar 75/93. Tem que ler também a Lei da Ação Civil Pública, a 7347/85. A Lei 7347/85. Tem que ler. Pois bem, o que vai acontecer, pessoal? No artigo 129.3, só se fala em inquérito civil.
Será que não tem, então, procedimento preparatório? Cuidado. Leia o artigo 129, 6. Logo após, ali, passando o 3, chega o 6, logo, inciso 6. Lá se fala que o MP expede notificações nos procedimentos de sua competência. Procedimentos no plural. É porque, além do inquérito, tem outro. Mais ainda, pegue a Lei Complementar 75/93, artigo 7º. Lá se fala, na Lei Complementar 75/93, artigo 7º, que o MP pode ser inquérito civil e procedimentos correlatos. É o PP. Procedimento correlato ao IC é o procedimento preparatório. Mas ainda, no artigo 9º da Lei da Ação Civil Pública, quando o MP arquiva para investigar, ele arquiva o inquérito ou as peças de informação, que é o PP. O procedimento preparatório existe. Em função do artigo 129, 6 da Constituição, artigo 7º1 da Lei Complementar 75/93, artigo 9º da Lei 7347/85, além do inquérito ao PP. Mas já que expliquei que existe, é importante explicar por que existe. Alguns colegas instaram o inquérito direto. Perfeito, pode. Outros colegas sempre começam por procedimento preparatório. Eu acho que nenhum nem outro é o melhor caminho, mas é questão de entendimento. Como é que eu procedo? Digamos que a notícia de fato vem com alguma consistência probatória. Tipo, foi um juiz de trabalho numa audiência, face ao que falaram testemunhas, percebeu que a empresa tem prática de assédio moral. Ou a empresa viola alguma norma ambiental. Gente, é uma notícia de fato que vem num ofício de um juiz, fruto de instrução que fez em processo. Não estou partindo do ponto zero no campo das provas. A auditor fiscal do trabalho foi na empresa, viu irregularidade lá. Um sindicato me traz prova documental do ilícito. Tem horas, pessoal. Tudo bem que a notícia de fato não permite ela você formar o convencimento, mas há um bom princípio de prova. Você não está partindo do ponto zero. Eu instauro inquérito civil, porque acho que tem elementos para isso já. Em função de um denunciante que se identifica e se bobear uma autoridade pública, de uma NF que vem com provas. Se eu não estou partindo do ponto zero, eu acho que é melhor começar no inquérito civil já direto. Agora, e aquela NF anônima, que é uma simples descrição de um fato? Você não sabe nem quem descreveu o fato. Na empresa tal, há trabalho escravo. Gente, o fato é grave, mas você está no ponto zero em matéria de prova. Você não sabe nem quem noticiou e quem noticiou não trouxe uma prova. Nesses casos, eu prefiro começar por um procedimento preparatório que dura 90 mais 90 dias no máximo. Você instaura por 90 e prorroga uma vez por outros 90. Não acabou? Aí tem que virar inquérito. A ideia do procedimento preparatório qual é? Já que você parte quase que de nada, melhor começar mais levemente. Né? Olha, porque ser investigado, claro, ser investigado não é vexatório. Inocentes podem ser investigados, até provar que é inocente, até que não tem prova contra ele, que ele agiu licitamente. Né? Ser investigado não é uma pecha para ninguém. É do jogo de viver em sociedade. Pode ser que a denúncia seja leviana, né? Mas tem que investigar. Então, notem, se você tem uma notícia de fato que já vem com alguma consistência, repito, olhem para quem é o noticiante, um juiz do trabalho, que viu ilegalidade em instrução que fez numa audiência. Olha, o juiz de trabalho mandou ofício para a gente porque em certa audiência, ou tem mais de uma, é em função do que a empresa fala nas audiências, do que os autores das ações falam, do que testemunhas dizem. Opa, e o juiz de trabalho conclui que há uma ilegalidade ambiental naquela empresa, uma prática de assédio, uma sonegação sistemática de direitos trabalhistas, ofício PMP. Nossa, o noticiante é um juiz e vem com provas, parte para inquérito direto. Ou então, o auditor fiscal fez realizou ação fiscal na empresa, essa empresa há anos cobra horas extras de muita gente sem permitir registro e pagá-las. Adicional nem pensar. Nossa, o fiscal teve lá, coletou prova documental disso, ouviu trabalhadores,
Então, eu acho que se a gente tem uma notícia de fato que não vem com pouca coisa, ao contrário, você sabe quem é o noticiante, ele traz provas, inquérito civil. Tem prova bastante para você estar convencido e entrar com uma ação direta, mas tem prova já para estourar o inquérito, mas tem vezes que não. Repito, tem vezes que o noticiante é anônimo e o fato é só descrito. Você está partindo do nada. Mas peraí, Bertie, é certo partir do nada? É, porque o princípio aqui é do indúbio pro societate. O indúbio pro réu é em outra praia. Ah, na dúvida, absolve. Isso sim no processo penal. Mas aqui você não está na hora de sentenciar assim, de tomar providências para apurar um fato. Indúbio pro societate. Então, mesmo que prova nenhuma fém, se o fato é grave, tem que apurar. Mas mais vale começar por procedimento preparatório. 90 dias que ele dura, prorrogáveis no máximo por outro período de 90 dias. Depois, se não acabou, tem que virar inquérito. Mas notem, começa o procedimento preparatório. Começa o PP. Como é que ele acaba o PP? Olha, pode ser que você no PP conclua que legalidade nenhuma há. Você arquiva. Mas aí, gente, não é um arquivamento de plano. Já falei para vocês, NF arquivada de plano, intima o noticiante, não recorre, morre aqui. NF arquivada de plano, você não investigou nada, você leu, indeferiu. O fato é lícito, o fato não tem dimensão coletiva, o fato é incompreensível. Leu, indeferiu, de plano. Notifica o noticiante. Se ele não recorrer, fim de papo, salvo se aquela NF tratar do que é meta de história do MP. Aí tem que mandar para a CCR. E se ela achar que você errou, manda para outro procurador. Agora, nesse caso agora de análise, em análise, houve a instauração de um procedimento preparatório, portanto, você investigou, você requisitou documentos ao investigado ou a terceiro, você requisitou uma ação fiscal da fiscalização do trabalho, ou da fiscalização sanitária, você ouviu testemunhas, ouviu o denunciante em depoimento, ouviu o denunciado em depoimento, você produziu prova. Mas você achou que o que a empresa investigada faz é lícito. Ou até você fez diligências todas, não teve prova do ilícito, aí você arquiva. Mas como você investigou, tem que mandar para a Câmara de Coordenação e Revisão. Investigou, tem que mandar para lá. E ela, discordou de você, vai mandar para outro procurador seguir com a investigação. Então, notem, pode ser que o PP acabe com o arquivamento e vai para a CCR. Procedimento preparatório arquivado, você intima quem noticiou o investigado, eles podem recorrer, mas, recorrendo ou não, você mandará para a CCR. Teve investigação, a CCR tem que analisar se homologa o arquivamento é fim de papo ou se não homologa e manda para outro membro seguir com a investigação. Agora, como pode acabar o PP? Com termo de ajustamento de conduta. A empresa se propõe a isso, o MP concorda, o MP toma da empresa o TAC. Compromete-se a não voltar a discriminar trabalhador, compromete-se a pagar a verba rescisória, compromete-se a não perseguir trabalhador que adere à greve, compromete-se a não discriminar, pagar horas extras, pagar 13º, recolher fundo de garantia, por aí vai. Notem, notem, pode ser que o PP acabe com um termo de ajustamento de conduta. E aí, acabou a investigação, você passa a acompanhar o TAC, para ser cumprido, claro. Tomar o TAC do investigado é começar uma nova fase de acompanhamento do TAC. Agora, e se no PP as provas aparecem, o investigado nem aparece aqui para cogitar de TAC, você pode partir para a ação civil pública. PP acaba assim. PP acaba com TAC assinado, para você acompanhar o TAC, ação ajuizada para seguir na justiça, o arquivamento, com a CCR avaliando se é para homologar ou não. Agora, o PP pode ser que você olha, as provas ficaram robustas, ou passaram os 90 mais 90 dias, converte em inquérito. Gente, o PP pode virar IC, nunca o contrário. Nunca o contrário. Vai que o procedimento preparatório avançou e você acha que com as provas de agora mais vale virar inquérito. É uma história muito curiosa, né? Eu tinha uma investigação face a um município interior do estado
e requisitei o prefeito documentos, num procedimento preparatório. Requisitei, olha, e traz tais documentos. Aí a resposta foi até desaforada, não entregar nada. Virou inquérito. Já que a postura é essa, vira inquérito, né? Outra vez também, um advogado numa audiência, doutor, o senhor instaurou um procedimento preparatório, mas eu acho que essa figura nem existe. Falei, doutor, o senhor acha? Não existe. Falei, olha, o artigo 129.6 fala que o MP expõe notificações em procedimentos de sua atribuição. Então, tem um inquérito, está no 293, Constituição. Mas procedimentos deve ser mais do que um. Deve ter um procedimento outro, que é o preparatório. Aliás, o artigo 7º da Lei Complementar 75/93 fala: o MP instaura inquérito e procedimentos correlatos, que é o PP. Aliás, a Lei 7347 da Legislação Civil Pública fala, a Legislação Civil Pública fala. Quando você arquiva o inquérito ou as peças de informação, que é o PP. Aí falei também, doutor, se eu quiser, não tem nenhum problema, eu converto o inquérito agora. Só que quando é preparatório, tem só um despacho meu para investigar seu cliente. Vai ter uma portaria agora, publicada. Então, para o seu cliente, né? Para o seu cliente fica pior, né? Pode ficar tranquilo, Antônio, pode guardar assim. Mas então notem, para o seu cliente fica pior. Fica pior, né? Quer dizer, porque no fundo, gente, você quando investiga, pode estar investigando o inocente. Então, tenta investigar de maneira eficiente, mas a menos dolorosa para o investigado. Ele pode ser inocente, ele tem direitos também. Falei, doutor, estou mostrando para o senhor que procedimento preparatório existe. Existe. Está lá no 1296 da Constituição, 7º da Lei Complementar 75, artigo 9º da 734. Mas se o senhor quiser, a seu requerimento, eu converto o PP agora em inquérito. Depois você explica para o seu cliente que há uma portaria com o nome dele, porque o senhor quis isso, como investigado. Aí ele mudou de ideia. É claro. Gente, o procedimento preparatório é bom para o investigado. Para o MP não muda nada, para o denunciante não muda nada, para o investigado. Mas olha, investigado, eu estou admitindo que eu estou partindo do zero, então vou te tratar de maneira menos pública. É um mero rito preparatório, porque é o que tudo indica, eu estou começando do zero. É bom para o investigado, mas preferem ser, vamos dizer, para o denunciante não muda nada, para ele não muda para o seu cliente. Tem a portaria com o nome dele agora apontando ele como investigado. Se ele quer isso, por mim, tudo bem. Mas, enfim, o fato é o seguinte, gente, cuidado então, porque notem, o PP pode acabar arquivado e tem que ir para a CCR. Acabar com o TAC, ou ação civil pública. Ação civil pública. Ou então o PP vira IC. Pergunta aqui o Gabriel. O fato pode ser tão grave que o PT Grupo de Trabalho vai investigar? Olha só, vamos lá. Pode ser sim. O que acontece, Gabriel? Quando que você cria um grupo de trabalho, né? Por exemplo, vai que é um colega de interior que está atuando num caso muito agudo, de gente que pode ser violenta. Então, às vezes, montar um grupo de trabalho, uma força-tarefa, despersonaliza. É uma tática para não deixar algum membro do MP exposto. É uma tática interessante. Você monta um grupo. Agora, isso vai ter que ser por portaria, porque lembra do promotor natural. Então, não pode ser uma coisa, vem me ajudar aqui. É fundamental que haja uma portaria instituída num grupo para atuar nesse caso. A ideia é essa. Então, pode acontecer sim. Às vezes, porque o caso é muito grave, muita coisa para analisar, mas o mais comum é uma atuação despersonalizada, porque o investigado é alguém violento, porque a mídia está muito em cima. Então, eu acho uma tática interessante. Confesso que eu nunca usei, porque eu sou muito da escola antiga, né? Então, não, Camila, não. O grupo de trabalho é para levar adiante ou o PP ou o IC, até uma ação civil pública. As figuras não mudam, né? A notícia de fato é a comunicação do Ministério Público, PP e C para investigar, a ação vem, briga na justiça, o TAC vem. Agora, isso tudo quem faz é o promotor natural, ou raramente, mas quando é necessário, um grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem a ver com isso, né? O grupo de trabalho para dar apoio ao promotor natural. Pode ser no PP que haja o grupo de trabalho, pode ser no IC, pode ser na ação. A ideia é despersonalizar.
ou porque há um risco maior para o procurador, ou porque, eventualmente, é uma investigação grande demais, ou porque a mídia está muito em cima, né? É para evitar aquela coisa do procurador muito em evidência. Isso não é bom, né? É sempre bom que o Ministério Público fique, não o procurador. A ideia é essa. Então, notem, pessoal, o PP, não, olha só, vamos lá, exatamente isso. Vai ver o seguinte, Camila, pode ser que a NF vire C direto. É o que eu falei ainda há pouco, olha só. Eu acho o seguinte, quando vem para mim uma NF, não é que as provas estão todas lá, mas tem prova lá que sustenta o que é noticiado. Eu instauro da NF o inquérito direto. Agora, e se é uma NF anônima que narra um fato sem prova nenhuma? Melhor começar por um PP. O PP pode ser que não venha e ser depois, né? Vai que no PP eu me convenço não há nada de errado, eu arquivo. Vai que do PP eu consigo que a investigada assine o TAC, ou entra com ação civil pública. Então, o PP pode acabar o arquivamento, que vai para a CCR, investigou, tem que ir para a CCR para homologar ou não. O PP pode acabar com o arquivamento para a CCR, acabar com o TAC firmado pelo investigado ou ação ajuizada. Ou pode virar IC. Ou pode virar IC. Não obrigatoriamente, Gabriel. Quando você tem um grupo de trabalho, basta um assinar, tem que ter todos o tempo todo, senão é ser contraproducente. Né? Então, não tem por que todo mundo assinar. Um pode assinar do grupo de trabalho que está ali. Vai ter um de férias, eventualmente. Então, não é obrigatório assinar todos, não. Pois bem, o que vai acontecer? Vamos lá. E se o PP, você conseguiu prova de que tem algo de errado? Vire C. Ou passar os 90 dias, vire C. E o IC, pessoal, acaba de três maneiras também. Pode ser que você arquive ao final do IC. Pode ser que você arquive ao final do IC. Aí você manda a Câmara de Coordenação para investigar. Arquivou o IC? CCR. Agora, o IC pode virar ação civil pública. Aí continua justiça. Ou o IC pode ser tomado um TAC. Você passa a acompanhar o TAC. Marcelo, olha só. O PP você instaura por mera apreciação prévia. É só você despachar na NF. Converto a NF em PP. O investigado é tal. O tema é tal. Agora, o prazo, 90 dias mais 90 dias. O inquérito, Marciele, o inquérito durou um ano, mas prorrogável por mais um ano, quantas vezes forem necessárias. Então, PP, 90 mais 90. Tem que virar IC depois disso, não acabou. O IC, você pode prorrogar por ano, agora pode prorrogar várias vezes. Tem investigação para levar muito tempo, entendeu? Então, a ideia é essa. Fato é, gente, que marquem só o que eu estou dizendo. Tentem ter um organograma para pensar isso. A NF pode virar uma ação civil pública direto. A NF pode ser arquivada de plano. Arquivou de plano, só vai a CCR se alguém recorrer do teu arquivamento, ou se o tema da NF for meta institucional do MP, que é ter que mandar de ofício a CCR. Agora, a NF pode virar PP. Se virar PP, como é que o PP acaba? Arquivamento, e aí tem que ir para a CCR. TAC tomado, você passa a acompanhar o TAC, ação ajuizada. Passa a brigar na justiça. Ou vira IC. Se virar IC, como é que acabará o IC? TAC assinado, você passa a acompanhar o TAC, ação ajuizada, vai brigar na justiça, ou arquivamento, que vai para a CCR. Lembrando que se a CCR não homologa arquivamento, ela manda para outro procurador seguir com a investigação. Tem uma coisa, às vezes, o que a CCR faz? Às vezes, você arquivou de plano, houve um recurso de alguém, ou era meta institucional do MP, ela não mandou para a CCR. Arquivou PP, arquivou IC. A CCR às vezes devolve, porque ela quer que você faça uma diligência só. Aí pode voltar para você. Você esclarecer alguma coisa, fazer uma verificação. Mas se for para partir para investigar, aí tem que ser outra pessoa. Porque a ideia é bom que o investigador tenha compromisso com a convicção deles que é para investigar aquilo. Ah, e se um procurador arquiva tudo? Tem corregedoria para isso, né? Procurador, em princípio, para investigar. Né? Então, notem, com isso, vocês montaram um esqueleto de como é nessa situação. NF, ação civil pública direto, pode acontecer. NF, arquivamento direto, pode acontecer. Arquivou direto, morre ali, a não ser que o interessado recorra, o arquivamento envolva meta institucional nossa, tem que ir para a CCR aí. Agora, instaurou o PP, ele acaba arquivado, e aí tem que ir para a CCR, que teve investigação. Ele acaba com o TAC, você passa a acompanhar o TAC. Ou ação civil pública, você vai brigar na justiça. Ou o PP vira IC.
Se virar IC, ele acaba como IC. Arquivado vai para CCR, você achou que não há nada de errado. Arquiva, CCR avalia. Se ela não homologar, vai para outro colega e continua a investigação. O IC, você assina um TAC nele com o investigado, move a ação. E se da INR virar IC direto, o IC acaba sempre como? TAC, que o investigado assina, a ação que você ajuiza faz o investigado, o arquivamento vai para CCR. Fechou, gente? Agora, claro, gente, no dia a dia é mais complicado, tipo, pode ser que eu instaure inquérito civil e vai que é um inquérito com mais do que um objeto. Pode ser que haja TAC assinado quanto a um, ação proposta quanto a outro e arquivado outro para CCR, pode acontecer. Eu investigava horas extras, fundo de garantia e mora salarial. Investigava hora extra, fundo de garantia, mora salarial. Pode ser que quanto a um tema a empresa assine TAC, quanto a outra uma ovação, contra a outra uma legalidade arquivo. Pode acontecer. Inquérito de objetos mais amplos, mais restritos. Agora, uma coisa só. Pense o seguinte: quando você está no procedimento preparatório no inquérito civil, PP ou IC, o que é importante pensar? Gente, vocês estão habituados a estudar na faculdade direito processual. E aí tem rito obrigatório. Petição inicial, com partes, causa de pedir pedido, citação, integração do réu processo com a citação, ele contesta, você compara inicial com contestação, vê o que é controvertido para produzir prova, alegações finais, sentença, recurso. Processos basicamente seguem esse itinerário. Ou seja, processo tem caminho para seguir, não é o caso aqui. A atividade investigatória, você nem sempre parte do mesmo ponto. Às vezes, é um ofício de um juiz explicando exatamente a ilegalidade que ele viu na audiência judicial que presidiu, faça o que a empresa disse, o que o autor da ação falou, o que as testemunhas falaram. O auditor fiscal te traz um relatório da questão ambiental péssima da empresa com fotos. Tem horas que você começa muito bem, outras horas não. Resultado: a atividade investigatória é uma atividade estratégica, não tem caminho único. Você tem que ver de onde está partindo para ver como chegar lá mais rápido. Não tem um rito obrigatório, ouvir primeiro um, primeiro. Não. Você tem que ver qual o caminho mais eficiente para descobrir a ilegalidade, se é que ela existe. Pode ser que você comece com uma inspeção. Vai ao local para ver. Pode começar depoimento do denunciante, para ele esclarecer mais a denúncia. Pode chamar a empresa para depor. Requisitar que ela ajuste documentos. Requisitar terceiro documentos. Requisitar uma ação fiscal. Pegue o artigo 8º da Lei Complementar 75/93. Estão lá as diligências que o MP pode realizar para investigar. Ouvir o noticiante, ouvir o noticiado, ouvir um terceiro, requisitar documentos a terceiro, ao investigado, requisitar a ação de órgãos públicos, tipo, tem um restaurante em péssima condição sanitária, trabalhadores lá na cozinha no meio de ratos. Manda a fiscalização sanitária municipal lá, que é quem cuida de restaurantes. Tudo bem que a fiscalização sanitária é para proteger o consumidor, mas se melhorar a cozinha, protege o cozinheiro também. É a questão difusa, né? Então, cuidado, porque não tem, assim, um caminho obrigatório. Você vai ter que ter uma posição de estrategista. Qual é o caminho que você vai usar para chegar onde você quer chegar? Vale fazer uma inspeção na empresa direto? Fazer uma inspeção lá direto? É interessante ouvir o noticiante para esclarecer melhor o que ele está contando? Ouvir o noticiado? Que está documentos ao noticiado ou um tipo? Estou investigando uma empresa terceirizada. Posso requisitar informações à empresa tomadora que contratou a terceirizada. Então, não tem, assim, um caminho único. Você tem que ver o seguinte: de onde estou partindo? Quais elementos tenho? Muitos ou poucos? E com tais elementos que eu tenho para chegar ao que está acontecendo, qual o caminho mais rápido? Uma inspeção direto? Ouvir em depoimento o noticiante, o investigado? Ouvir terceiros, testemunhas? Requisitar documentos ao investigado, ao denunciante, a um terceiro? Então, não tem um caminho único e não pode ter.
porque você não sabe, em cada caso, de onde você vai poder partir. Mas é isso, basicamente, né? É você ir em loco à inspeção, é você tomar depoimento do investigado, do noticiante ou de terceiros, como testemunhas, ou requisitar documentos ao investigado, ao noticiante ou a terceiros também. Eu estou investigando uma empresa terceirizada que, digamos, que tem contrato com a FRJ. Eu posso pedir à FRJ informações desse contrato que ela tem com essa terceirizada. A lógica é essa. Observação importante. Berthier, no inquérito civil, no PP, tem contraditória para defesa? Em princípio, não. Por quê? São procedimentos inquisitivos. Gente, é por isso que o nome é notícia de fato e não denúncia. Aquele que leva o Ministério Público algo, exercendo o direito de... Ele traz um fato ao Ministério Público. Ele não tem atribuição para acusar ninguém de nada, não no significado formal que a palavra acusação tem no direito. Tudo bem, quando você pega NF, o leigo fala que está acusando, está denunciando, não há problema nenhum. Agora, a rigor, não é uma acusação formalizada contra quem quer que seja. Então, o investigado é alguém que não foi acusado de nada. Razão pela qual não tem por que se defender de algo que não está te atacando ainda. Repito, eu sei que ser investigado não é agradável, mas é do jogo dever em sociedade. Pior é quando o regime autoritário não investiga ninguém, sai prendendo e arrebentando. Democracia investiga. Até porque o Estado não é Deus para saber o que está acontecendo, tem que investigar. Então a ideia qual é? Ser investigado não é uma pecha. Isso não é mau antecedente para ninguém. Ah, fui investigado. Sim, foi. E aí? Arquivaram? Arquivaram. Então pronto. Juridicamente não tem nada contra você. E tem que ser assim. Então, notem, não tem ampla defesa e contraditório, porque não tem a premissa, que é a acusação. Você não foi acusado de nada ainda. Se quiser investigado, nem vem aqui à audiência. Ele não participa, ele não quer colaborar. Ah, não entrega documento, busca apreensão. Mas ele pode tentar não querer participar. Agora, não tem como ele alegar que tem que acompanhar cada ato da investigação. Não há ampla defesa, não há contraditório, porque sequer há uma acusação. É a tal história. A ele se imputa algo quando vem a ação civil pública. Aí sim, na ação civil pública, ele vai ter de defesa contraditória, em uma outra fase. No fundo, para que serve o PP? Para que serve o C? Para formar o convencimento do procurador que o preside. É isso. É isso. Qual é a razão de ser do inquérito civil ou da figura prévia, o procedimento preparatório? É o procurador ter a opinião dele formada, com base em elementos de convicção. Então, ali ninguém vai sair de um inquérito ou de um PP condenado a nada. Ah, tudo bem, mas tem o TAC, mas o TAC a pessoa assina se ela quiser. De um inquérito civil ou de um PP, ninguém sai condenado a nada. Por isso é que não há ampla defesa contraditória. Agora, cuidado. Em regra, não há contraditória pela defesa. Agora, cuidado. Por exemplo, vai que você vai ouvir uma testemunha moribunda. É o tipo de prova que daqui a algum mês não dará para repetir, mas vale antecipar o contraditório aí. Ou então, você vai inspecionar um local, porque lá houve um acidente, e o local mudará muito, faça uma obra que vai começar semana que vem. Aí, chama lá a empresa para acompanhar você. Porque pode ser que uma certa prova produzida no inquérito não dê para reproduzir na ação civil pública. Olha, testemunha que eu ouvi morreu. Mas vale que o investigado vá lá para as perguntas que ele quiser fazer a pessoa que está moribunda. O local que vou inspecionar vai mudar, mas vale que o investigado vá para ver o que eu vi. Essa antecipação do contraditório pode, mas em caso excepcional. Outra coisa importante, né? Ah, mas Berthier, o investigado é obrigado a entregar documento? Vamos lá, gente. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição. O que ele fala, o artigo 5º, 63? O preso tem o direito ao silêncio. Está lá no artigo 5º, inciso 63. Cuidado.
O 563 da Constituição fala que o preso tem direito ao silêncio. Não é só o preso, não. É o investigado, é o acusado, é o processado, é o condenado, é o preso. Mas isso no processo penal. Aí, essa garantia tem sua máxima potência. Na esfera penal, processual penal, você pode acabar na cadeia. Você não é obrigado a produzir prova contra você. Aí tudo bem. Você pode ficar em silêncio, pode não contribuir com a investigação. Não é só para o preso, é para o investigado solto, para um processado solto, para um condenado ainda solto, para quem está preso, com muito mais razão. Então, notem, essa garantia do artigo 563 vai para muito além do preso, mas não sai do processo penal. Por quê? Se alguém pegar o 563 e espalhar pelo mundo, então não vou declarar imposto de renda mais. Vai que eu vou declarar uma coisa ruim para mim. Não vou declarar, não. Não é assim. Fora da esfera penal, tem documentação que o particular tem o dever de apresentar à administração pública. Tem documentos que a fábrica apresenta ao fiscal ambiental, ao fiscal sanitário, ao fiscal do trabalho, ao fiscal da Receita. Tem documentação que, por lei, é de exibição obrigatória. E aqui é inquérito civil, não é inquérito penal. Então, a empresa investigada tem que entregar documentos. Se não entregar, busca e apreensão. Até tem uma coisa interessante, que a busca e apreensão ela é pegar o documento. Tem a exibição de documento. Empresa exibe. Se não exibir, vai se presumir provado o que eu queria provar com os documentos. É outro caminho bom. Tipo assim, vai que a empresa ela tem uma documentação que eu quero muito ver. Busca e apreensão como cautelar. Mas às vezes não. Ah, não quer entregar? Exibição de documentos. Se você não exibir como o juiz mandou, vai ser presumido, provado que eu queria provar com os documentos que você recusa apresentar. Então, cuidado que o investigado tem a obrigação de entregar documento sim. Mas porque a questão toda não se trata de uma questão penal. Agora, se houver questão penal, ele pode recusar entregar sim. Na esfera penal, você não produz prova contra você, né? Olha só, Gabriel, depende muito disso. Existe sim a figura da produção antecipada de provas, mas nota, uma das coisas que o investigado faz, se culpado é ganhar tempo. Então, assim, vai que a empresa não colabora com o MPT. Tipo, você está investigando uma indústria pelas péssimas condições dela. Você requisita que ela apresente os relatórios ambientais dela, ela não te apresenta. Eu faria uma inspeção na fábrica. Vou lá com a minha máquina fotográfica. É muito melhor do que uma ação, porque no fundo, se o investigado é culpado, uma das coisas que ele quer é retardar. Então, se você começar a usar muita polícia cautelar, e se o magistrado indeferir, como é que você fica? Vai que. Então, eu sinceramente acho que a investigação tem sempre que entrar pela porta que está aberta. Não tem por. Aí é uma questão estratégica. Não tem por que atritar com o investigado, ficar batalhando questões cautelares com ele, é uma baita perda de tempo. Olha, eu quero ouvir o sujeito, ele não vem aqui. Eu quero um documento, ele não entrega. Faz uma inspeção. É curioso, né? Esse é um cenário clássico, né? Vai que o advogado do investigado tem postura de resistência à investigação. Não vem, não entrega, não aparece. Ou você continua investigando. Você tem caminhos outros. Requisitar documentos a terceiros, ouvir testemunhas, ver quem moveu a ação trabalhista face à empresa, chama para depor. Agora faz uma inspeção lá, né? Porque se fizer uma inspeção lá, o empregador detestará o MP lá dentro. E você dirá, vim porque você não foi lá. Talvez nunca mais deixe de aparecer aqui, né? Desobediência, olha só, Sarai, qual é o problema, Sarai? Você tentar imputar desobediência, eu particularmente acho que aí tem um problema, que é você atrair o MP federal para atuação e vai denunciar por isso, você não sabe. Então, eu acho que é o tipo de providência que você está mais atritando que investigando. E a pena é baixíssima. E mais, quem na empresa desobedeceu? Foi o sócio, o gerente? Quem foi? Então, você vai entrar no inquérito policial,
que não tende a ter um resultado bom. Você pode até configurar como desobediência, mas o problema é quem desobedeceu. Quem desobedeceu foi o cara que recusou assinando ou o chefe mandou ele fazer. Então, o tipo de providência que eu acho que não adianta, gente, o alvo da investigação é chegar aos fatos, né? Numa linguagem metafórica, para driblar o investigado, né? Não é, a meu ver, para morder essas iscas. Então, eu uso poucas cautelares judiciais. E extração de peça MPF, raramente. Eu fiz um caso só, que foi um caso interessante porque eu estava numa economia mista, uma inspeção, e uma funcionária me recusou entregar um documento. Recusou entregar. Eu falei, olha, a senhora vai me entregar? Não vou entregar. Enfim, ela não quis entregar, ali olho no olho. Eu falei, olha, a senhora não pode fazer isso, você tem o dever de me entregar. Ah, não vou entregar. Então, tá. Aí se eu extraí peça. Mas, no fundo, eu extraí peça para realmente fazer coerção nela, porque ela fez uma coisa errada. Mas as provas eu consegui por outros caminhos. Então, assim, eu acho que e nesse caso, foi uma desobediência olho no olho. Não foi um ofício que alguém recebeu. Porque o ofício, eu assinei sem ler. Tem zilhões de saídas para isso. Um bom criminalista vai ter argumentos mil para mostrar cadê o que desobedeceu, quem foi. Nesse caso, não, foi olho no olho. Eu estava lá na empresa, a senhora vai me entregar? Não. A senhora está na minha frente dizendo não? Não, não vou entregar, não. Então tá bom, beleza. Aí depois ela acabou entregando, porque quando vem que a polícia ela ficou apavorada, coitada. Mas enfim, tudo bem. Então, assim, não adianta, assim, essa é uma armadilha. Você não tem que brigar com o investigado, sim investigar o investigado. Esses caminhos, para mim, são ruins, né? Você ficar discutindo em juízo se uma prova pode ser antecipada ou não, busca e apreensão. Tipo, busca e apreensão, geralmente, tem que ser inaudita altera par. Porque se avisar, o cara some com o documento, né? Tem vários problemas. Vários problemas. Então, a melhor coisa é exatamente isso, Sarai. É um meio que não é eficiente, isso não vai trazer, você não vai chegar ao fato. O investigador tem que ser um cara estratégico barra pragmático. Então, assim, o alvo é o quê? Punir o cara ou descobrir a verdade? Descobrir a verdade. Até porque essas punições são leves, né? Pegar por desobediência, o cara vai ser primário. Vai ser difícil provar quem desobedeceu, porque, repito, o único caso que eu imputei isso foi na minha frente que a pessoa recusou. Aí ficou fácil demais para mim, né? No máximo, tem uma cariação, eu contra ela. E eu estava com o colega Rodrigo Carelli nesse dia. Então, tínhamos dois, né? Então ela recusou diante de dois. Aí ficou fácil, não era só eu. Porque se fosse só eu, ia ser ela contra eu. Palavra de quem, né? Não recusei, recusou. Como é que ia ser essa cariação? Nesse caso, não. Eram dois procuradores. Então, assim, aí vou. Mas não era para obter prova, era para realmente marcar a posição que ela fez uma coisa absurda. Mas fora isso, eu não faço. A investigação, repito, você entra pela porta que o investigado esqueceu que existe, né? Exemplo que eu vou dar aqui para vocês pensarem sobre isso, né? Eu estava como chefe na Covid, mas peguei uma outra investigação no lugar de alguns colegas, né, substituindo eles. Tinha uma empresa localizada em área que milicianos controlam, ou traficantes, não lembro. Ou seja, uma inspeção lá fica dificultada. A inspeção, gente, é a melhor prova, mas toma tempo. É um dia que você perde. Então tem que fazer uma avaliação se vale a pena. Se vale a pena. Porque é isso, né? É uma questão aí também de estratégia. Olha, eu vou me dedicar a uma investigação o dia inteiro. Você voltar sem nada na mão, um dia perdido. Então eu pensei, nesse caso, inspeção não dá, porque é uma área que bandido controla, ia ter que ter muito policial para ir, podia ter uma criança atravessando o rua levando um tiro, sei lá o quê, então inspeção não dá. Chama trabalhador para depor, que qual era o problema? A empresa não estava cumprindo isolamento social. Não estava cumprindo isolamento social. A denúncia anônima era essa. Chamar o trabalhador, tudo bem, eu posso chamar o trabalhador. Posso até fazer a condução coercitiva se ele não vier de boa. Mas já imaginaram? Pegar o pobre do empregado que está lá num sufoco desgraçado, trabalhando na pandemia, sem isolamento, forçar o cara a testemunhar contra o empregador dele? E quando passasse o inquérito? O que o empregador faria com ele? Se bobear, mandar embora. Aí é abusivo, sim, mas vai provar que foi abusivo, se ele deixar passar um tempinho para esconder. Então, assim, era isso. Eu tinha uma investigação complicada porque era uma denúncia anônima, uma denúncia, portanto, sem muita consistente, era uma denúncia anônima de uma narrativa. Naquela empresa lá, não se cumpre o isolamento social, está todo mundo trabalhando lá. Era a denúncia.
Está todo mundo trabalhando lá. Pois bem, então, repito, inspeção lá, complicado porque era uma área de domínio do crime. Não vale a pena você arriscar a vida das pessoas por isso. Então, uma área que o crime domina. Inspeção lá, tirei de cena. Chama a testemunha, o empregado que está lá, pobre dele que foi escolhido para essa missão de chegar aqui, né? E testemunhar contra o empregador dele. Às vezes eu chamo o ex-empregado, gente, qual é a melhor testemunha? O ex-empregado, que muito tempo ficou, mais recentemente saiu. É a melhor testemunha para a gente. Ex-empregado, não tem mais tanta pressão em cima dele. Ex-empregado. Recentemente saiu, fato recente, muito tempo ficou, sabe muita coisa. Na hora de fazer a alça de mira, é a melhor testemunha. Ex-empregado, mais recentemente saiu, mais tempo ficou. Não tem pressão porque é ex-empregado. Recentemente saiu, tem fato novo para contar. Ficou muito tempo, sabe de muita coisa. Mas nesse caso, não tinha um ex-empregado para chamar. Não tinha um ex-empregado para chamar. Pois bem, o que acontece? Chamei para depoimento a empresa e ela veio. Foi bom ela ter vindo, né? E aí perguntei, vem cá, o senhor está respeitando o isolamento social? Ah, tô sim. Estava mentindo, né? Contando com o fato de que inspeção lá é difícil, porque ele está perto do crime, longe do Estado. Inspeção lá é difícil. O empregado que for testemunhar vai ficar apavorado, pode perder o emprego. Fiz uma pergunta só para o sujeito. Se a sua empresa está fechada, me explica por que sua conta de energia elétrica não caiu nesse período. Por que que pré-pandemia a conta estava assim e na pandemia continua assim? As máquinas ligaram sozinhas? É assim que você investiga. Mentira tem perna curta. Então não precisa fazer uma operação com a polícia, sacrificar o coitado do empregado, testemunhar contra o empregador. Não, olha a conta dele na Light. Aí tem acesso a isso. É um terceiro que te acessa a informação. Aí ele fica com aquela cara de besta, né? Porque vai dizer o quê, né? Como é que a fábrica está fechada e a conta de eletricidade está igual? É claro que está provado que segue funcionando. Gabriel aqui. Trabalhei em inquérito no qual tudo que a denunciante alegou se provou mentira. Até o que ela disse em depoimento CPT. Eu fiquei curioso de saber se tem cometido algum crime falso. Olha só, vamos lá. Vamos lá. O que acontece, né? Aqui você pode pensar em denunciação caluniosa. Pode pensar. Mas cuidado com o seguinte, Gabriel. A denunciação caluniosa tem muito a ver com o dolo específico. Você quer que a pessoa responda sabendo que ela não merece. Vou te dizer uma coisa. Eu não sou juiz de trabalho, não. Sou procurador. Mas em muita audiência que eu vejo, tá lá o empregado falando, em depoimento pessoal, tá lá o empregador falando, e a rigor ninguém está mentindo. Cada um vendo a vida pelo seu ângulo. Então, pode ser uma denunciação, pode ser que haja sim uma denunciação caluniosa, até pode ser. Pode ser que você encontre um crime nisso, pode ser que você encontre espaço para danos morais que a empresa vai cobrar dessa pessoa. Mas eu diria que o mais frequente é não encontrar nada. É só a natureza humana. Repito, você pega aquela típica audiência trabalhista e o empregado fala da dificuldade que passou, o eventual atraso salarial, a dificuldade que passou porque é muito cobrado na empresa. Empregador, o sufoco que é manter a empresa funcionando, abusos que alguns empregados cometem, não outros. Então você muitas vezes vê são pessoas que estão falando o mundo a partir do que cada um conhece do mundo. Por isso que é importante ciência vir para além das aparências. O cara que vai ser um juiz tem que tentar entender o que as partes jamais vão ver, porque são partes. O juiz tem que tentar ser alguém de visão mais completa que as partes veem parcialmente. Então, assim, Gabriel, essas pessoas que fazem isso, eu acho que tem muito mais drama do que propriamente crime. Eu não levaria para esse lado, não. Gente, direito penal é para ser um direito mínimo, porque não resolve, tem que existir, mas não é lá que estão as soluções. Não é punindo que você resolve isso. Então, essa pessoa fez isso, eu tive um denunciante, fazia uma denúncia por semana contra a ex-empresa dele. Uma denúncia por semana. Eu recebi dele umas 50 NF, arquivava tudo. Arquivava tudo. Mas assim, era muito mais raiva, desespero do desemprego. Então, assim, eu não tomei providência contra ele, não. Por causa disso.
É muito importante que, se você vai ser juiz ou procurador, tentar compreender um pouco da natureza humana nessa hora. Tem hora de ser duro, com certeza. Algumas empresas merecem muita firmeza nossa, porque fazem lambanças e por perversidade. Tem isso. Mas essas coisas menores assim, sabe? Ah, a trabalhadora só mentiu aqui. Pode ser raiva, mágoa. Eu não veria como crime, não. Eu deixaria para. Teve um caso já, por exemplo, esse também quase me fez tomar providência. Certo sindicato me denunciou que um certo tonel de combustíveis estaria para explodir. É uma notícia preocupante, né? Vai explodir. Inspeção no dia seguinte. Mudei minha agenda toda, de carro, lá fomos nós, e foi para longe, né? Na época não tinha PTM, não, era só Rio de Janeiro, então lá fui eu para longe. Então foi um dia inteiro dedicado a isso, né? Aí sai de manhã, pega o carro, vai lá, porque pode explodir. Cheguei lá, a perita, que a Selma, nossa perita, excelente perita, né? Deu a nossa segunda aula aqui, né? Foi a Selma que foi comigo nesse dia. Chegamos na unidade Fabril, lá estava lá o recipiente para combustível, mas vazio. O que a Selma disse? Olha, tem resquício. Jogar um fósforo aí e fazer assim, puf, mas não vai explodir. Ele, nossa, eu falei, sindicato, vocês estão com raiva da empresa, mas não me usem, né? Aí deixei passar essa. Mas, de fato, fiquei bem satisfeito, porque eu perdi um dia inteiro de trabalho para nada. Eu fui olhar um tonel vazio a 300 quilômetros, não, 200 quilômetros daqui. Então isso existe, né? Mas aí tem que ter um, sabe, porque é o sindicato contra a empresa, é o conflito, ânimo acirrado. O Estado tem que ser mais sereno nisso. No fundo, tem a hora de ser espartano, a hora de ser ateniense. Espartano é quando pega o graúdo pela frente. Nesse caso assim, seja ateniense. Mais tranquilo, ponderado. Então não fica dando muita bola. Você falou que ficou, né? Fiquei curioso em saber. Boa ter curiosidade. Porque eu te diria que eu, se ficasse esse caso, arquivaria. Deixaria. A pessoa que está desempregada, sofrida, raiva do mundo, ressentida. A denunciação caluniosa não é isso. É quando você deliberadamente quer prejudicar alguém. Geralmente com algum dolo específico, alguma coisa que você quer conseguir. Então, desespero não me faz tomar providência punitiva. Desespero é desespero. É um problema da pessoa que não pode irradiar para além dela. Então, notem, pessoal, a ideia qual é? Perceber que a atividade investigatória é uma atividade muito ligada à estratégia. E cuidado, porque não dá para sair do foco. Não dá para brigar com o denunciante, brigar com o denunciado, atritar com um. Tem que ser muito racional. Uma dica para vocês, né? Quem quiser ler, leia o livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Vale a pena ler. O livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Vale muito a pena ler o livro. Mas, se estou estudando faculdade, muita prova, assista um filme O Nome da Rosa, que é muito bom também. É o espelho do livro. Mas por que é interessante? É o livro O Nome da Rosa e o filme O Nome da Rosa. Repito, o livro é muito melhor. Tem muito mais cultura ali. Na arte você aprende muito, o livro é muito melhor. Mas quem não tiver a fim de ler o livro, está sem tempo, vê o filme. Por quê? Qual é a história? Gente, a história fica sempre superposta. A Idade Média conviveu com o Iluminismo. As coisas não mudam de um dia para o outro. Resultado, com essa sacada muito interessante do filme, do livro, que tem a ver com vocês que estudam direito. É uma aula de direito, aquele livro, aquele filme. A história é a seguinte: em um certo monastério, estão morrendo monges. E ninguém sabe o porquê. Então, naquela ordem religiosa, estão morrendo monges. Todos morrem com um pouco de marcas negras nos dedos. E, como naquele monastério, aquela ordem é uma ordem medieval, eles acreditam que é um demônio no monastério. Tem um demônio solto. Alguém praticou um pecado e o demônio entrou no lugar santo. Então, é a mentalidade medieval. Caçar demônios, querer punir. Aí vem, porque vai ter um evento nesse monastério, congregando várias ordens religiosas. Aí vem um sujeito, que é de uma ordem religiosa outra, de uma ordem já iluminista. Claro, ele é um religioso, o pensamento é sacralizado, mas ele usa a razão. Aí ele chega lá, é de uma ordem progressista, por assim dizer, né? Chega lá, encontra lá os monges falando que é um demônio solto, que homens santos são mortos, que alguém praticou o pecado e o demônio entrou no monastério, e lá está.
as pessoas morrem, pessoas santas estão morrendo. E esse sujeito de uma ordem religiosa, o iluminista, começa a fazer o seguinte: não, ele começa a analisar os corpos dos mortos. Analisar os corpos. Tenta descobrir se não haveria um motivo para aquelas mortes. E se é motivo A, quem teria interesse? E mais, o grande mistério: por que os dedos têm marcas pretas nas pontas? Resultado, aquilo é uma aula da atividade investigatória. É quando você não procura demônios, mas procura provas. Você, se vai acusar alguém, tem que ter motivos racionais para isso. Você não pode investigar procurando demônios. Não pode investigar com base em preconceitos. Não pode investigar com raiva, com gana de pegar por pegar. Você tem que investigar usando a racionalidade. Então, quais elementos de fato coletei para ter prova de materialidade e autoria? Tenho prova? Ou bem, vem o TAC ou vem a ação civil pública. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, até a próxima sexta do último mês. A nossa ideia é bater esses papos, para vocês começarem a ter uma noção também refletida do que a gente faz no MPT, para ter compreensão da atividade, tá bom? E vocacionar vocês também. Então, até mais. Camila, fica por aqui que eu converso com você então agora. O pessoal, hoje pode sair, por favor. Que a Camila quer falar comigo, tá bom? Então, um abraço, galera. Até a próxima. Boa tarde, doutor. Tchau, 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 Tiana. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Vou parar a gravação aqui agora.